Mas logo pela manhã, olha, façam um café também e fiquem aí nesse lado a ver-nos, porque na realidade vamos tratar-lhe da saúde com aqui especialistas. Vários especialistas. Na realidade, hoje é feriado, deixe-se estar por aí. No Manhã CM vamos ajudar a tratar ronha, da sua saúde. faça Exatamente, ronha. no sofá. E vamos também estar, obviamente, muito atentos a estas comemorações dos 51 anos do 25 de Abril e vamos dar conta de tudo o que for necessário. Para já, deste lado, aqui no Manhã CM, como o Rui disse muito bem, já temos os nossos convidados no nosso cafezinho hoje. Eu apresento a doutora Milena Liorsi, tu apresenta a doutora... A doutora Conceição Calhau, e o doutor que é Carlos... investigadora da Nova Medical School. Muito bom dia. Carlos Aguiar, cardiologista. Eu há pouco não disse a especialidade da doutora Milena Liorsi, mas é protocologista. Vamos começar que já nomes por aí. tão esquisitos que vocês arranjam. Oh, doutora, mas Colon vamos começar protocologista. já por aí. O que é uma Proctologista. Vamos lá. Na verdade, a minha especialidade, eu sou médica de cirurgia geral, ok? E dentro da cirurgia geral, existe uma área de diferenciação, que é a proctologia, que são os médicos que tratam daquela partezinha do ânus, do reto, essa partezinha final do intestino. Então, é essa área das hemorroides, das fissuras, essas são as doenças que a gente trata. Exatamente. Muito bem, e que muitas pessoas têm muito tabu em falar Tem muita assunto. coisa Exato. sobre esse assunto, não é? Pois é, que Mas já lançámos aqui um repto nas nossas redes sociais Achas que já temos aqui para que enviassem mensagem e vamos repeti-lo aqui. Podem enviar as vossas mensagens. Imaginemos que estamos a falar aqui da especialidade de proctologia e nesse caso, enfim, imagina, tem um ardor no ânus, tem um sangramento, tem um desconforto qualquer que possa identificar ou que tenha identificado no ânus ou no cólon retal, o que é que faz? Manda a sua mensagem porque temos cá uma especialista justamente para tirar essas dúvidas. E então, deve enviar mensagem para um 962-09-308. É o número que nós vamos com certeza deixar aqui abaixo do seu ecrã e faça-se utilizar deste número porque na realidade pode tirar aqui muitas dúvidas e não se preocupe. Estamos a fazer serviço público. Com certeza. Estamos a cuidar de si, estamos a tirar algumas dúvidas que pode encontrar na sua vida e, portanto, vamos falar deste tema, mas também vamos ter outro tema. Vamos ter o tema de cardiologia. Vamos aqui identificar também alguns problemas se tiver, por exemplo, falta de ar, uma dor no peito, sei lá, uma arritmia cardíaca. Deve colocar as suas questões, porque vamos ter aqui também um especialista, um cardiologista, que eu já me perdi e não sei o nome do senhor, que é sempre a mesma coisa, que é o Dr. Carlos Aguiar. Portanto, o Dr. Carlos Aguiar estará aqui para tirar também todas as dúvidas e, quiçá, dar-lhe, enfim, informação para poder recorrer ao seu médico. A doutora Conceição Calhau está aqui connosco, já costuma ser uma visita habitual, porque nos vem falar não só da importância da alimentação, mas das consequências de algumas escolhas que não sejam tão boas. Doutora, e pode fazer aqui parelha, digamos assim, com a doutora Milena, porque na realidade tudo o que nós comemos terá, obviamente, consequências no nosso bem-estar intestinal, suponho, não é? Sim, sem dúvida nenhuma, aquilo que nós comemos influencia a nossa saúde, quer a saúde intestinal, e acho que há aqui logo um eixo, depois também com o coração, quer a saúde cardiovascular, e portanto, sem dúvida nenhuma, que a saúde intestinal hoje em dia cada vez é mais um tema, porque de facto, se a alimentação não é adequada, depois também vamos ter consequências a nível digestivo, que depois têm consequências, quer para as doenças de hoje que mais ouvimos falar, do excesso de peso e obesidade, quer para as doenças cardiovasculares, que ainda continuam a ser a maior preocupação em Portugal. E nós sabemos que acabámos um período de festas, que é a Páscoa, onde comemos muitos doces, que é normal que assim seja, e, portanto, aqui o açúcar é muito importante, não só naquilo que é a alimentação, mas também, em consequência, aquilo que é a cardiologia. Sim, Rui, mas apesar de tudo, nós muitas vezes não temos propriamente o excesso do açúcar apenas nas épocas de exceção e festivas, que na realidade, sendo também uma droga de adição, de facto o açúcar, daquelas permitidas, mas a verdade é que isso é um problema que é um dos hábitos alimentares inadequados que temos em Portugal. Portanto, os hábitos alimentares inadequados ou não adequados são das principais causas de doença, até ainda acima do tabaco, e isso significa excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de consumo da gordura saturada
e também do açúcar. Portanto, é gordura saturada, o sal, o açúcar, e na realidade é isso que nós temos que modificar. Claro, Portanto, não temos exato. adesão à dieta mediterrânica. Deixa-me perceber, quando fala em gordura saturada, só para as pessoas lá em casa perceberem, estamos a falar de que tipo de alimentos? Exatamente, até porque nós não comemos a gordura. Muito bem, essa é uma boa pergunta, porque na verdade às vezes depois temos a ideia dos produtos light. Exato. E principalmente laticínios light. A gordura saturada dos laticínios é de cadeia curta, não é aquela maior risco cardiovascular. Estamos a falar dos folhados, estamos a falar dos enchidos e muitas vezes daquilo que as pessoas acham que é saudável, até a bolacha de aveia. Claro. Que são bolachas, ou melhor, a bolacha de água e sal, as bolachas que têm muita gordura e que, olhando para o rótulo, se percebe e está lá identificado gordura saturada. Obviamente que a gordura trans também é um problema e também já é obrigatório estar identificado no rótulo, mas essas às vezes são as formas que as pessoas não sabem que temos esse acesso à gordura saturada. E a bolacha de água e sal, eu muitas vezes brinco com os doentes quando eles dizem que a bolachinha de água e sal parece assim sempre uma conotação muito inocente, exato. que não tem açúcar, e eu costumo brincar a dizer que água e sal é mar, não é bolacha. Exatamente. E, portanto, terá de certeza muitas outras coisas e por isso Mas se calhar de facto. perguntava aqui também ao doutor Carlos Aguiar que influência tem o açúcar propriamente nas doenças cardiovasculares? O açúcar acelera o que nós chamamos de aterosclerose e que é a acumulação de gordura nas artérias do corpo e em alguns locais em particular, como o coração e o cérebro, isso dá os problemas que nós muito bem conhecemos, os infartos, os acidentes vasculares cerebrais. Dizia eu, o açúcar acelera a acumulação de colesterol. O colesterol todos nós o temos, desde a nascença, ainda dentro da barriga das nossas mães, Até já temos porque nós colesterol. produzimos isso. Nós produzimos-lo, também o recebemos por via da alimentação, mas produzimos-lo sobretudo, e ele vai-se acumulando, ou tem o potencial de se acumular na parede das artérias. O que circula dentro do sangue não está propriamente a fazer mal, mas é o que passa para dentro da parede das artérias e se acumula lá que pode dar problemas. Para que o colesterol se acumule, é necessário haver um conjunto de circunstâncias que não o deixe voltar para dentro do sangue depois de ele passar para a parede das artérias. Porque ele entra e sai porque é um líquido, é um óleo. Claro. Para ele ficar retido, preso na parede das artérias e nunca mais lá sair e causar aquelas obstruções que dão os problemas cardiovasculares, tem que haver outras coisas. As outras coisas, para além do colesterol, são aquilo que a professora Conceição estava a falar. Uma alimentação errada, o excesso de peso, o fumar, a tensão alta e os açúcares aceleram esse processo. Portanto, cada vez que nós tivermos, isto é uma coisa que está a acontecer a cada segundo, cada vez que nós estivermos a ter uma alimentação errada, que não fizermos o exercício físico que deveríamos fazer, que estivermos a fumar o cigarro que não deveríamos fumar, que tivermos a tensão descontrolada porque esquecemos ou não quisemos tomar o comprimido porque achamos que ela até está boa hoje, este tipo de coisas tem consequências logo neste processo que vai acontecendo gradualmente ao longo da vida e que vai fazendo com que quem se porta muito bem só vai ter o seu problema cardiovascular muito tarde, se calhar nem o vai ter, vai viver mais anos que os necessários para o ter, e quem não se portar bem vai ter o seu problema cardiovascular numa idade relativamente jovem. A professora Calhau também referenciou aqui aquilo que são os enchidos e eu penso que os enchidos têm também aqui um problema com aquilo que é o problema do cancro no cólon e alguns problemas do foro aí da Está proctologia. diretamente relacionado? E a alimentação está diretamente relacionada não só com essa questão dos cancros, que também aumenta a incidência, como piora de problemas mesmo de proctologia, mesmo na questão de hemorroides, que é muito, muito frequente, e as pessoas que se alimentam de forma inadequada, e aí começam os problemas de obstipação, que pioram também o quadro das hemorroidas, que causam fissuras anais, que levam a sangramento. Doutora, desculpe interromper, porque nós estamos a receber muitas mensagens e há uma, precisamente, que vai ao encontro daquilo que a doutora está a dizer. E, portanto, eu vou só colocar a pergunta para que a pessoa lá em casa saiba que esta é uma resposta para si. Portanto, olá, bom dia. Quando temos hemorroidas, devemos lavar-nos com água fria, água morna? É que, sinceramente, ficamos sem saber, afinal, o que é mais correto. E já tenho aqui outras perguntas a dizer: bom dia, sofro muito com hemorroidas, já fiz vários tratamentos e parece que nada resulta porque voltam sempre a aparecer. Portanto, doutora, o que é que podemos responder a estas pessoas?
Primeiro, a questão de água fria, água morna, o que fazer? Isso é quando tem uma crise, não é? Quando a pessoa tem uma crise, o ideal é que seja feito banhos de assento com água morna. A não ser que haja um sangramento muito intenso e aí o frio pode ajudar a diminuir um pouquinho o sangramento. Mas de uma forma geral, quando tem aquela irritação que é muito frequente, fica a zona mais... A pessoa sente um desconforto, sabe? Então o calor ajuda. Ajuda a relaxar a musculatura em volta. E outra questão, a pessoa deve sempre lavar e não usar papel higiênico. Certo. Nem aqueles toalhetezinhos, dodotes de criança. Exatamente, que As há pessoas muito agora agora no inventam mercado. 200 coisas e o ideal é sempre lavar. Para não haver irritação. Exatamente. Penso eu que é esse o problema. Outra coisa que a doutora... Só para terminar a questão, portanto, se nós tivermos uma vez, vamos ter sempre? Não. Não. Não, graças a Deus que não. A verdade é que o que acontece? Muitas vezes a gente não identifica a causa. Então, a causa às vezes está lá, na nutrição. A causa às vezes, a pessoa tem uma obstipação, desenvolve uma hemorroida, trata, muitas vezes até passa por cirurgias e cirurgias muito complicadas, não é? Pois. E depois, passado alguns anos, volta. E aí a pessoa tem de novo. Por quê? Porque provavelmente ela nunca tratou a questão intestinal do início, ela nunca melhorou a sua alimentação, ela nunca transformou algumas atitudes para que os não... hábitos alimentares por forma a ter para que, de fato, ela não desenvolvesse. A gente sabe também que existe um fator hereditário, um fator genético. Tem as pessoas que são premiadas, não é? Infelizmente, isso pode acontecer. E alguns medicamentos também. No caso das benzodiazepinas, pode aqui paralisar um bocadinho aquilo que é a musculação e, naturalmente, o intestino O próprio também. intestino. Quem toma esse tipo de medicação pode levar à obstipação pela medicação. Exato. E isso é um diagnóstico que tem que ser feito balanceamento com a alimentação, mas às vezes troca de medicação, tudo isso para não piorar. Então, não falando é? da nutrição, doutora Conceição, o que é que tem a dizer sobre esta situação? De que forma é que podemos ajudar as pessoas? Que estão a sofrer da obstipação e que podem, no fundo, causar aqui algumas fissuras problemas. até no reto, no ânus, por causa justamente da espessura das fezes e da forma como vêm secas. E é importante esta questão da obstipação, porque, na verdade, a maioria das vezes parece que se trata da obstipação como se fosse já uma inevitabilidade. É normal, a pessoa tem anos de obstipação e isso tem efetivamente de ser tratado. E, se me permitem, até isso pode ter muita relação com o colesterol alto no sangue, porque passamos a ter uma flora intestinal diferente. Quando se tem uma obstipação, temos maior reabsorção de colesterol. E ainda fazendo uma ligação, porque acho que é uma dúvida que as pessoas lá em casa podem ter, que é os ovos e o colesterol, que isso é comum, é muito frequente. O excesso de açúcar é convertido no corpo em gordura e em colesterol. O que é que aumenta o colesterol? É isto, é a gordura saturada, o excesso de hidratos de carbono. O colesterol dos ovos, o que há bocadinho dizia, nós, na verdade, em termos farmacológicos, normalmente o que se dá são as estatinas. Inibe a síntese endógena de colesterol e não a absorção intestinal. Portanto, não há uma relação com esta questão da quantidade de colesterol dos alimentos. Portanto, para a pergunta quantos ovos é que posso comer ou quando tenho colesterol alto, se posso ou não comer ovos, isso é verdadeiramente um mito. Se eu como os ovos com o bacon, ora, isso provavelmente é que está relacionado com o colesterol. Não é a quantidade de ovos. Ninguém me pergunta na consulta quantas batatas pode comer ou quanto de chocolate. Mas os ovos é sempre uma preocupação. Portanto, de facto, é o excesso de açúcar e é o excesso de gordura saturada. Mas deixe-me dizer, doutora, professora, que na realidade há algumas ideias pré-concebidas, porque na realidade os médicos há anos que nos disseram, por exemplo, não comam sardinha porque faz mal ao colesterol, não comam azeite. Naturalmente que isto passa a informação isto e foi é nos anos 70 ou 80, Exatamente. nós tivemos efetivamente ali um momento em que sabia que excesso de gordura tinha muito a ver com o risco cardiovascular. Agora sabemos, já há algum tempo que sabemos, que a gordura não é toda igual. Claro. Que um parênteses, eu terça-feira, na Faculdade de Medicina, vou dar uma aula aberta sobre exatamente a gordura, vou dar a bioquímica dos ômega 3, ômega 6, e efetivamente a gordura do peixe, ainda bem que fala da sardinha, muito portuguesa, é efetivamente uma gordura anti-inflamatória, é uma gordura diferente, é uma gordura importante e que tem muita prevenção cardiovascular e até para a inflamação. E a verdade é que nós devemos ter esta preocupação de comer o peixe tipicamente na caldeirada ou nos ensopados, que é tipicamente mediterrâneo, para não perder a gordura saudável do peixe. Claro. Mas, de facto, voltando à questão da obstipação,
também significa que se eu tenho uma alimentação pobre em fibra, eu vou ter mais, e não hidratar, obviamente que eu tenho um intestino com um trânsito diferente. E quando eu falo em fibra, estou a dizer comer fibra, nós não comemos fibra, comemos alimentos ricos em fibra. É comer metade do prato em hortícolas, é comer a sopa, é comer as leguminosas, o feijão, o grão, as lentilhas. Que são importantes para o músculo a partir dos 50 anos, o grão, o feijão, grande fonte as de lentilhas. proteína, fonte de fibra e é de um hidrato de carbono de baixo índice glicémico. Ou seja, eu quando como o grão ou o feijão, a quantidade de hidrato de carbono não me causa uma subida muito abrupta do açúcar no sangue, que é isso que naquele momento, sendo excessivo, eu vou transformar em gordura ou em colesterol. E, portanto, de facto, em relação à saúde intestinal, cada vez nós temos que dar mais atenção, seja qual for a especialidade médica, porque se o intestino está a se queixar com obstipação, isto deve ser tratado. Claro. Doutora, nós temos aqui uma pergunta de um telespectador que diz: bom dia, confirmam que suplementar com fibra é benéfico para o intestino? Todos os dias adiciono psyllium em pó para esse fim ao pequeno almoço. Estarei correto ao fazê-lo? Fibras, nós temos muitas. Fibras, quimicamente, podemos ser mais solúveis, menos solúveis, portanto é uma variedade grande. O ideal é que seja na alimentação, passando por estes alimentos. E o mais natural possível. Não faz sentido eu comer a batata frita, o bife, não comer hortícolas, nem comer fruta e depois adiciono uma fibra. Quer dizer, nós temos que perceber que uma fibra na forma de suplemento deve ser contextualizada. No mínimo deve-se hidratar, porque também senão esta é o psyllium. Isto é uma fibra inulina. Mas quer dizer, agora está muito na moda. Agora toda a gente suplementa com psyllium ou com chias com e chia, exatamente. Mas a verdade é que nós temos que, no mínimo, ter as outras ferramentas alimentares e depois pode ser um suplemento que deve ser prescrito num determinado contexto, com um determinado fim. Claro. Sim. Mas, Bem, professora, obrigada. eu gostaria que lá para casa fosse mais clara naquilo que é a fibra natural, ou seja, nos vegetais, e a fibra que nós ingerimos dissolvidas em água e que bebemos. Na realidade, a fibra de um vegetal, por exemplo, uma folha de couve, nós mastigamos, mas ela vai não triturada, ela vai mais ou menos partida, cortada aos bocados, e depois isso vai hidratar o intestino e vai limpar o intestino, é ou não é? Sim, Rui, ainda bem que fala dessa questão, porque se de facto eu tenho um suplemento que pode ser o psyllium ou outra, uma goma guar, por exemplo, a goma guar pode estar parcialmente hidrolisada e que não fermenta e pode ser uma fibra útil num determinado contexto, que é quando as pessoas já têm uma alteração do processo digestivo. Portanto, o processo digestivo das fibras implica que eu tenha uma boa flora intestinal. As bactérias intestinais vão ser responsáveis por fazer essa digestão, porque são as pessoas que comem a fibra ou comem os alimentos ricos em fibra e ficam com a barriga inchada e com fermentação, e a maioria das vezes estas pessoas e as obstipadas já fazem evicção, já evitam comer estes alimentos porque ficam com muito desconforto, têm o processo digestivo comprometido. Então aí tem que se fazer intervenções, mas intervenções contextualizadas. Claro. Muitas vezes é prescrevendo determinado tipo de fibra conforme o contexto para melhorar a flora intestinal. Nós temos animais de estimação e temos que lhes dar de comer. Exatamente. E que são esses alimentos. que Obrigada, têm fibra. doutora. Tenho aqui uma outra questão para o Dr. Carlos. Aliás, nós estamos a receber também muitas questões sobre isto. Olá, bom dia. Fiz vários exames após queixas que fiz ao médico de batimentos cardíacos estranhos. A médica que fez o ecocardiograma diz que são uma extracístole ventricular, talvez. Gostaria de saber se tem como controlar. Obrigado. Tem, sim, senhor. Em primeiro lugar, é preciso saber se as extracístolos ventriculares têm por base alguma doença cardíaca. Um dos exames que se faz para saber isso é exatamente o ecocardiograma, mas pode haver outros, porque quando há uma doença cardíaca estrutural que está a causar as extracístolos, o tratamento não passa por tomar alguma coisa para as extracístolos. A gente pode tomar um paracetamol para uma febre, mas se for uma infecção grave, não estamos a tratar o problema de facto. Portanto, tratamos as extracístolos no contexto da doença que possa estar por base. A maior parte das pessoas, felizmente, não tem doença nenhuma estrutural no coração. E qual a doença que pode estar Pode a pessoa ter uma doença grave do miocárdio, uma doença grave do coração, como uma insuficiência cardíaca, uma doença hereditária, pode ter problemas valvulares graves, pode ter até arritmias crónicas. Há muitas coisas que podem justificar extracístolos. Mas a maioria das vezes
não há nada de mal no coração. Claro. E são coisas absolutamente funcionais, que podem ter a ver por nós termos menos magnésio no corpo ou menos sais minerais, pode ter a ver com menos horas de sono dormido e de boa qualidade. O sono é extremamente importante para prevenir estas coisas. Pode ter a ver com bebidas estimulantes que tenhamos bebido e sejamos eventualmente mais sensíveis a taínas, a cafeínas e a outras coisas que estão presentes em algumas bebidas estimulantes. E é uma questão de evicção dessas coisas. As extracístolos só devem ser tratadas como medicamentos específicos para as extracístolos. E o típico são medicamentos chamados beta-bloqueantes, que lentificam a pulsação do coração e diminuem a excitabilidade elétrica, isto são coisas elétricas do coração, se a pessoa tiver sintomas, se elas a incomodarem. Porque há muita gente também, a maioria das pessoas, tem extracístolos descobertas ao acaso. Ou porque no relógio, ou porque num eletrocardiograma que fizeram. Hoje em dia há tanta facilidade, até os telemóveis conseguem detectar o ritmo do coração. Se elas são assintomáticas, muito bem, é importante irmos ver com o nosso médico se há alguma doença cardíaca que justifique isso. Não há, eu não tenho sintomas, não é para ser tratado com medicamentos específicos para isso. Perfeito. Muito bem. A doutora Milena tinha qualquer coisa, porque acho que tem aí um invento. Importante. Porque a proctologia mudou muito nos Pois, últimos eu sei, anos. aliás, e eu queria até falar sobre as cirurgias isso. são muito diferentes. Muitas pessoas pensam que ainda E as pessoas até hoje ainda têm aquele medo, aquele estigma de que vão sofrer horrores e tal. Exatamente. E muitas coisas mudaram, tá? Então, hoje, por exemplo, nós fazemos, não sei se alguém já ouviu falar em Botox para a região do ânus. E não tem nada a ver com estética. Claro. Tá? Nunca ouvi falar. Nós fazemos isso para tratar fissuras anais, por exemplo. Doutora, Relaxa o músculo, não é? Relaxa o músculo e aquilo cicatriza. eu vou convidá-la, se me permite e se aceita, a voltar cá para falarmos justamente nesse caso em particular e assim será melhor para explicar. E só dizer uma coisinha, Deixa-me só porque dizer que nós estamos a receber tantas mensagens Pode dizer neste tudo o que sentido que o ideal é voltar cá. Exatamente, pelo fato de surgir todas essas novidades e laser dentro da proctologia, as cirurgias já de hemorroidas tratadas dessa forma, muito menos agressivo. Vamos ter um curso sobre isso. No Porto, agora em maio, para os médicos de cirurgia geral que queiram se atualizar e fazer esse treinamento nessas tecnologias de proctologia, e vai acontecer no Porto agora em maio, 2 e 3 de maio. Quer dizer onde? Vai ser no Porto, tá? Na Clínica Supernova e no Hospital Privado de Gaia. Muitíssimo obrigado. Quer repetir só a sua aula aberta sobre... Terça-feira, das 9 às 10, na Nova Medical School. Muito bem. Apareçam. Muitíssimo obrigado. Muitas perguntas ficaram por responder, mas é um caso que nós vamos voltar de certeza a falar, porque na realidade há aqui muitas dúvidas e isto é de facto um serviço público que nós estamos a fazer a muito das E pessoas que estão em casa. agradecemos aos profissionais incríveis que Muitíssimo estão aqui obrigado, para porque nos vocês ajudar. estão Obrigada. fantásticos. Bom, e resta um bom dia. Beber um café. Continuação de bom dia e bom feriado, bom fim de semana. Pois é, bom feriado.